E já vou convocar a doutora Lilian, que fala do Rio de Janeiro, a doutora Lilian Simões, que também é a nossa diretora. Doutora Lilian tem um trabalho excepcional voltado às pessoas neurodivergentes, né? E todo o objeto de estudo dela centraliza esse assunto, atendimento à pessoa neurodivergente. Então, muito obrigado, um abraço, viu, doutora Heloísa? Obrigado, doutora Lilian, pela gentileza. Doutor. Um abraço. Um abraço. Recentemente, nós tivemos, né, doutora Lilian, não digo uma semana, mas talvez 10 dias ou 15 dias extremamente corridos e conturbados, justamente pelos impactos das alterações legais sobre o BPC da pessoa neurodivergente, especificamente porque havia ali, naquele projeto de lei, um destaque legal, né, que poderia inviabilizar as pessoas neurodivergentes de acessar o benefício do BPC, especialmente também no caso de famílias com vários integrantes neurodivergentes, né, que esse era um problema. Esse era um problema que a gente discutia muito no âmbito da diretoria de Amicus Curiae, e muita gente não sabe a batalha que a doutora travou, né, acionando tantas entidades, né, e travando um trabalho assim, de interlocução com muitas representações dentro do Poder Legislativo, né, muitos detentores de mandato, ali pudemos falar e interagir e expor os impactos que muitas vezes o legislador ele não conhece a realidade brasileira. É difícil falar isso, mas é uma verdade. E muitas vezes ele elabora um projeto de lei sem saber, sem um estudo de impacto da redução dessa política pública na população que é destinatária dessa política, que é, no caso, a população neurodivergente, as pessoas com deficiência, e naquele momento até mesmo as pessoas idosas, né? Então, é com muita alegria que eu te recebo hoje, doutora Lilian, e não vou me alongar nisso, e vou deixar você com a palavra e com a nossa tela. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Heloísa Pancotti. Obrigada a todos os colegas que me sucederam, me antecederam aqui nessa mesa de debates tão importante. Estou extremamente honrada de fazer parte. E a minha fala aqui hoje é sobre o BPC da pessoa neurodivergente. E eu quero começar fazendo um convite a todos vocês que me assistem, seja agora ou seja no momento posterior, gravado, à tarde, à noite, de manhã. Eu quero convidar que você feche seus olhos por um breve momento e você vai imaginar que você está convidando 30 pessoas a participarem de uma reunião. Essa reunião pode ser com crianças, com adolescentes, com pessoas adultas, não importa. O importante é que sejam pessoas do seu convívio, do seu cotidiano. Gostaria que você, neste pensamento, que você percebesse todas essas pessoas durante essas conversas dentro dessa sala que você as colocou. Então, você vai observar como essas pessoas estão conversando, como essas pessoas estão gesticulando, algumas mais silenciosas, outras mais extrovertidas, algumas mais introspectivas, cada uma dentro da sua característica. Esta é a sua reunião com 30 pessoas hoje. Pronto, pode abrir seus olhos. Esse exercício é para demonstrar para você que você pode não ter percebido, mas dentro desta sala, com 30 pessoas, existia pelo menos uma pessoa do espectro autista. Essa estatística dessa proporção de 30 pessoas, para cada 30 pessoas, uma ser autista, é uma estatística que nem é brasileira, mas é uma estatística americana, mas é uma estatística que nos traz essa observação de que o autismo é muito próximo de nós, mas ele pode ser invisível.
E essa invisibilidade também tem gênero. Para cada 4 meninos diagnosticados com autismo, uma é menina. E por que esse diagnóstico, essa disparidade de diagnósticos entre homens e mulheres? Bem, a ciência tenta explicar o motivo pelo qual existe essa disparidade entre homens e mulheres, mas a gente já posso adiantar para vocês aqui 2 grandes motivos. O primeiro é o erro do diagnóstico. Então, esse profissional da saúde, ao observar se essa menina não tiver um traço autístico muito marcante, como um prejuízo significativo na fala, ou um prejuízo na interação, na comunicação social, por exemplo, provavelmente essa mulher, essa menina terá um diagnóstico tardio. Outra questão muito importante é a gente faz uma análise sobre perspectiva de gênero. A gente espera que as mulheres, elas sejam mais comportadas, mais silenciosas. Este é o comportamento padrão social que se espera. E mesmo nas meninas, elas reproduzem comportamentos por conta dessa cópia do comportamento social. Na mulher, a gente chama de masking, esse mascaramento da sintomatologia do autismo. Portanto, se a gente não tiver um traço autístico muito forte, a gente vai ter diagnósticos tardios em mulheres. Um dado importante é que cada vez mais os diagnósticos são tardios porque mulheres em salas terapêuticas onde levam seus filhos para o atendimento terapêutico começam a perceber traços autísticos e passam por uma avaliação e percebem se está no espectro. Então, perceba, o autismo sempre esteve presente, mas o mascaramento, a necessidade de uma resposta social, de um comportamento, mascarou os sintomas do autismo. Outro dado importante, e esse dado ele faz até uma interlocução com outras áreas do direito, principalmente com o direito das famílias, que é que 78% dos homens abandonam o lar das pessoas com deficiência. Então, nós temos um abandono paterno gigante. Nós temos, então, mulheres que passam a cuidar sozinhas de crianças. Um transtorno, e aqui eu estou falando do transtorno do espectro autista. Eu aqui não vou falar da maternidade do cuidado, do cuidado. Em breve vocês vão ter acesso a um artigo a ser publicado que eu falo especificamente da maternidade do cuidado, mas hoje eu quero falar do cérebro neurodiverso. E o que é esse cérebro neurodiverso? É uma forma de funcionamento diferente do esperado. É uma forma de funcionamento diferente do típico. Então, nós temos o cérebro típico e o cérebro neurodiverso ou neurodivergente, onde a gente tem uma forma de interpretação diferenciada. E aí nós temos o autismo, nós temos o TDAH, por exemplo, nós temos a dislexia. Então, nós temos essa diversidade cerebral. Mas falando especificamente do autismo, a gente tem prejuízos marcantes. Quais são esses prejuízos marcantes? Pessoas com dificuldade de entender as expressões faciais, pessoas com dificuldade de entender as pistas sociais. As crianças, principalmente, não entendem piadas, as questões subliminares de uma conversa, fica tudo mais difícil. Padrões restritivos de comportamento, essa criança precisa de ter uma rotina muito severa para que ela não tenha crises e gatilhos de crises, por exemplo. Transtorno do processamento sensorial, crianças que não conseguem vestir, pessoas que não conseguem vestir determinados tecidos, alimentos e texturas são complicados, e aí precisa de um processo terapêutico para que isso possa ser introduzido, mas é importante que se diga, por ser um cérebro neurodiverso, a pessoa nasce autista. Ela não se torna uma pessoa autista. Ela já está nesta condição. E cada pessoa é única dentro do espectro. Nós temos a lei Berenice-Piana, que ela equipara a pessoa do espectro autista
a pessoa com deficiência, e digo mais, eu não vou trazer aqui o texto legal, porque vocês podem ler, os senhores podem ter acesso, mas o que eu quero trazer para vocês é uma análise entre o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos, com a Lei Berenice-Viana. E se vocês forem perceber, o que nós temos ali são traços de prejuízos. Então, nós temos diversos prejuízos, como eu já falei aqui, mas eu gostaria de ir além. Eu gostaria de falar das comorbidades que o autismo impõe às pessoas. Porque, veja, além dos prejuízos dispostos na Berenice-Viana e também no DSM-5, nós temos as comorbidades que são, por exemplo, o TDAH, nós temos pessoas extremamente impulsivas, nós temos o TOD, o transtorno opositor desafiador, nós temos a epilepsia refratária, que é aquela epilepsia de difícil controle, onde pessoas precisam utilizar fármacos para o controle dessas crises epiléticas, a epilepsia focal e também a hipotonia. Eu gostaria de falar da hipotonia, porque a hipotonia justamente é o enfraquecimento dos músculos. Então, esta criança, por exemplo, às vezes tem dificuldade no caminhar por conta da hipotonia muscular. Ela vai precisar de fazer processos terapêuticos para fortalecimento dessa musculatura, principalmente da musculatura fina, que é o caminhar, é o escrever. Alguns órgãos do corpo precisam dessa musculatura fina para algum funcionamento. Então, veja, a gente precisa fazer uma conexão direta entre todos esses prejuízos e o parágrafo 2º do artigo 20 da 8742 de 93. Este impedimento de longo prazo são os prejuízos que a pessoa do espectro autista suporta, e não são poucos. Veja, além de todos esses prejuízos, nós temos todas essas comorbidades que elas podem vir unicamente ou como um combo, como a gente costuma dizer. E não são raras as hipóteses onde nós temos também doenças raras. Doenças raras que, inclusive, levam essas pessoas a óbito. Então, nós temos a comunidade científica reconhecendo mundialmente o autismo como uma condição para que a sociedade mundial se debruce estudos sobre, mas ainda nós temos uma autarquia que analisa uma criança com deficiência, uma criança do espectro autista, por exemplo, e diz, ela não é pessoa com deficiência. Ignora a condição, ignora o laudo médico de uma equipe terapêutica, de uma equipe médica totalmente. E diz, você não é uma pessoa com deficiência, você não faz jus ao BPC. O Poder Judiciário então, também não fica atrás. O Poder Judiciário acaba recebendo essas demandas e, em algumas situações, também diz, você não é pessoa com deficiência. De tão importante esse tema, nós temos essa divergência jurisprudencial, onde nós temos o tema 376 da TNU, que nós, amigos da Corte, requeremos a habilitação do IA-Prévia, habilitação essa deferida no último dia 30 de abril de 2025, onde se discute a seguinte questão submetida a julgamento, saber se o diagnóstico do transtorno do espectro autista dispensa avaliação biopsicossocial para caracterizar a condição da pessoa com deficiência, para análise do direito do BPC. Já adianto aos senhores e peço para que leiam a nota técnica elaborada pelo professor Marco Aurélio Serral com relação ao tema 376 da TNU. Essa nota técnica serviu como base para os nossos memoriais, e onde foi escrito a muitas mãos, e como este processo é público, todos vocês devem acessar para ter ali elementos para também ingressar com as ações de vocês. Mas, enquanto esta tese não é firmada, o que o advogado previdenciarista deve fazer? Bem, fazer-se utilizar desse material todo, que eu já disse aqui para vocês, e fazer o requerimento para que não seja feita a avaliação biopsicossocial, porque entendemos existir uma derrogação dessa legislação da 87, da lei que trata do BPC,
da 8742, com relação à avaliação biopsicossocial, uma vez que a Lei Berenice Piana, ela equipara a pessoa do espectro autista à pessoa com deficiência. E digo mais, instruam os processos de vocês com o que eu chamo de diário do autista. O que é o diário do autista? O diário do autista nada mais é do que são fotos, são vídeos que trazem a rotina e as crises das crianças, por exemplo, e também os laudos médicos com evolução clínica, regressão, laudos terapêuticos e também da escola. É importante vocês terem acesso a uma informação muito bacana que tem no blog do dia 8 de maio, agora recente, da concessão de um BPC em mandado de segurança sem a avaliação biopsicossocial. Então, veja, já começamos a ver essa aplicação por turmas recursais. Nessa hipótese, foi por turma recursal. Então, fiquem atentos lá no blog do IEPREV, escreva blog nessa data do dia 8, que vocês vão receber uma importantíssimo conteúdo. Eu já vou me preparando aqui para a minha fala final, e eu gostaria de trazer para vocês uma fala da professora Maria Helena Carreira Alvim, no congresso do IEPREV do ano de 2022. Ela trouxe uma frase que me impactou tanto, carro de som na cidade interior, tá passando, que me impactou tanto, professora Heloísa, que eu quero reproduzir aqui, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não destruídos, eu tô sem álcool, gente, calma. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa fala da professora Maria Helena me tocou profundamente, porque retrata muito a nossa luta, como a professora Heloísa falou aqui logo no início, com relação à defesa da pessoa com deficiência. Continuaremos nessa grande batalha e quero agradecer imensamente pela oportunidade e dizer que nos vemos no Congresso, onde eu quero muito falar com todos, abraçar, fazer aquele network bem importante e me colocar à disposição de toda a sociedade do IEPREV. Obrigada, doutora Heloísa. É sempre uma alegria, doutora Lilian, te ouvir, né? E poder falar um pouco do que foi esse trabalho, né? Porque quando a gente fala em pessoa neurodivergente, a gente tem um leque enorme de situações que muitas vezes passa batido na análise dos temas, né?